A paz do Senhor Jesus, meus queridos amados irmãos, vamos para mais uma leitura diária da Bíblia. E hoje estaremos lendo o livro de Jó no capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 12. Capítulo 10. A minha alma tem tédio de minha vida, darei livres cursos à minha queixa, falarei na amargura da minha alma. Direi a Deus, não me condenes, faz-me saber porque contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites o trabalho das tuas mãos e resplandeças sobre o conselho dos ímpios? Tens tu, porventura, olhos de carne? Vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do homem? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado. Bem sabes tu que eu não sou ímpio, todavia ninguém há que me livre da tua mão. As tuas mãos me fizeram e me entristeceram, e todavia me consumes. Peço-te que lembres de que, como barro me formastes, e de que ao pó me farás tornar. Porventura não me vazastes como leite, e como queijo me não coalhastes, de pele e carne me vestistes, e de ossos e nervos me entristecestes. Vinde e beneficência me concedestes, e o teu cuidado guardou meu espírito. Mas estas coisas as ocultastes no teu coração. Bem sabes que isto esteve contigo. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me excusarás. Se for ímpio, ai de mim, e se for justo, não levantarei a minha cabeça. Cheio estou de ignomínia, e olho para a minha miséria. Porque se me exalto, tu me caças, como a um leão feroz, e de novo fazes maravilhas contra mim. Tu renovas contra mim as tuas testemunhas, e multiplicas contra mim a tua ira. Reveses e combates então comigo. Por quê? Pois me tirastes da madre. Ah, se tão dera o espírito e olhos, nenhuns me viessem. Então foram como se nunca houveram sido, e desde o ventre seria levado à sepultura. Porventura não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me, para que um pouco eu tome atento, antes que me vá, para nunca mais voltar à terra da escuridão e da sombra da morte. Terra escuríssima, como a mesma escuridão, terra da sombra da morte, e sem ordem alguma, e onde a luz é como a escuridão. Capítulo 11. Zofar repreende Jó, mostra a sabedoria de Deus e exorta ao arrependimento. Então respondeu Zofar, o Namatita, e disse: porventura não se dará resposta à multidão de palavras? E o homem falador seja justificado? As tuas mentiras se hão de calar. Os homens zombarás tu, sem que ninguém te envergonhe. Pois tu dissestes, a minha doutrina é pura e limpo sou aos teus olhos. Mas, na verdade, oxalá que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizeste saber aos segredos da sabedoria, que é múltiplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti, menos do que merece a tua iniquidade. Porventura calçarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus e a sua sabedoria que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber. Mais comprida é a sua medida do que a letra, e mais larga do que o mar. Se ele destruir e encerrar ou juntar, quem o impedirá?
porque ele conhece os homens vãos e vê o vício, e não terá em consideração. Mas o homem vão é falto de entendimento. Sim, o homem nasce como a cria do jumento montês. Se tu preparaste o teu coração, estende as tuas mãos para ele. Se há iniquidade na tua mão, lançarás para longe de ti, e não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas. Porque então o teu rosto levantarás sem mácula, e estarás firme, e não temerás, porque te esquecerás dos trabalhos, e te lembrarás deles, como das águas que já passaram. E a tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia. Ainda que haja trevas, será como amanhã, e terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro, e deitar-te-ás, e ninguém te espantará. Muitos acariciarão o seu rosto, mas os olhos dos ímpios desfalecerão, e perecerá o seu refúgio, e a sua esperança será o expirar da alma. Capítulo 12. Jó defende-se contra as acusações de seus inimigos. Então Jó respondeu e disse: Na verdade que só vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho um coração como vós, e não vos sou inferior. E quem não sabe tais coisas como estas? Eu sou irrisão para os meus inimigos. Eu que invoco a Deus, e ele me responde. O justo e o reto servem de irrisão. Tocha desprezível é, na opinião do que está descansado, aquele que está pronto a tropeçar com os pés. As tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros nas suas mãos. Deus lhes põe tudo. Mas pergunta agora às alimarias, cada uma delas tu ensinará, e as aves dos céus, e elas tu farão saber. Ou fala com a terra, e ela tu ensinará. Até os peixes do mar tu contarão. Quem não entende por todas estas coisas que a mão do Senhor fez isto? Quem está na sua mão a alma de tudo quanto vive, o espírito de toda a carne humana? Porventura o ouvido não provará as palavras, com o paladar prova as comidas. Com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias o entendimento. Com ele está a sabedoria e a força. Conselho e entendimento tem. Eis que ele derriba e não se reedificará, e a quem ele encerra não se abrirá. Eis que ele retém as águas e se secam, e as largas e transtornam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Aos conselheiros leva despojados, e aos juízes faz desvairar. Solta a atadura dos reis e ata o cinto aos seus lombos. Aos pés leva despojados, aos poderosos transtorna. Aos confiados tira a faia, e toma o entendimento aos velhos. Derrama desprezo sobre os príncipes, e afrouxa o cinto dos fortes. As profundezas das trevas manifesta, e a sombra da morte traz a luz. Multiplica as gentes e as faz perecer. Dispersa as gentes e de novo as reconduz. Tira o coração ao chefe das gentes da terra, e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. Nas trevas anda as alpapadelas, sem terem luz, e os faz desatinar como ébrios. Amém. Glória seja a Deus por mais uma leitura diária da Bíblia. Então, até a próxima leitura. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, vou ler no livro de Jó, no capítulo 13, 14 e 15. Capítulo 13. Eis que tudo isto viram os meus olhos, e os meus ouvidos
ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, o sei eu também. Não vos sou inferior, mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, sois inventores de mentira, e vós todos médicos que não valem nada. Tomara que vos calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria. Ouvi agora a minha defesa e escutai os argumentos dos meus lábios. Porventura, por Deus, falareis perversidade, e por ele anunciareis mentiras? Fareis aceitação da sua pessoa, e contendereis por Deus. Servi-vos-ia bom, e ele vos esquadrinhassem, ou zombareis dele, como se zomba de qualquer homem. Certamente vos repreenderá, se em oculto fizer de destituição de pessoas. Porventura não vos espantará a sua alteza, e não cairá sobre vós o seu temor. As vossas memórias são como a cinza, e as vossas alturas como a altura de lodo. Calai-vos perante mim, e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Jó confia em Deus, e deseja conhecer seus pecados. Por que razão tomaria eu a minha carne com os dentes, e poria a minha vida na minha mão? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Também isso será a minha salvação, porque o ímpio não virá perante ele. Ouvi com atenção as minhas razões, e com os vossos ouvidos a minha demonstração. Eis que já tenho ordenado a minha causa, e sei que serei achado justo. Quem é o que contenderá comigo? Se eu agora me calasse, renderia o espírito. Duas coisas somente fazes comigo, então me não esconderei do meu rosto. Desvia a tua mão para longe de mim, e não me espante do teu furor. Chama, pois, e eu responderei. Ou eu falarei, e tu respondes-me. Quantas culpas e pecado tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado, porque escondes o teu rosto e tens por teu inimigo, e me tens por teu inimigo. Porventura quebrantarás a folha arrebentada pelo vento, e perseguirás o restolho seco? Porque escreve contra mim coisas amargas, e me fazes herdar culpas da minha mocidade. Também põe os meus pés em cepos, e observa todos os meus caminhos, e marca os sinais dos meus pés. Apesar de eu ser como uma coisa podre, que se consome, e como a veste, a qual rói a traça. Jó roga o favor de Deus por causa da brevidade e miséria da vida humana. Capítulo 14. Ó homem nascido da mulher, é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a foice seca, foge também como a sombra, e não permanece. E sobre este tal abres os olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados contigo, está o número dos seus meses, e tu lhes puseste limite, e não passará além deles. Desvia-te dele para que tenha repouso, até que como jornaleiro tenha contentamento no seu dia, porque a esperança para a árvore que for cortada ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, o cheiro das águas brotará,
e dará ramos como a planta. Mas morto o homem e consumido, sim, redendo o homem, o espírito não é onde? O espírito então, onde está? Como as águas que retira do mar, e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta até que não haja mais céus, não acordará, nem se erguerá do seu sono. Tomara que me escondesse na sepultura e me ocultasse até que a tua ira se desviasse e me impusesse um limite e te lembrasses de mim. Morrendo o homem porventura tornará a viver? Todos os dias de meu combate esperarias até que viestes a minha mudança. Chamar-me-ias e eu te responderia: afeiçoa-te a obra das tuas mãos, mas agora conta os meus passos. Não está tu vigilante sobre o meu pecado? A minha transgressão está selada num saco e amontoas as minhas iniquidades, e na verdade, caindo a montanha, desfaz-se a rocha e se remove do seu lugar. As águas gastas, as pedras, as cheias afoga o pó da terra, e tu fazes perecer a esperança do homem. Tu para sempre prevalece contra ele, e ele passa tu, mudando o seu rosto e despedes. Os seus filhos estão em honra, sem que ele o saiba, ou fica minguado, sem que ele o perceba, mas a sua carne nele tem dores, e a sua alma nele lamenta. Eficaz acusa Jó de impiedade. Capítulo 15. Então respondeu Elifaz, o Temamita, e disse: porventura dará o sábio em resposta ciência de vento, e encherá o seu ventre do vento oriental, arguindo com palavras que de nada serve, e com razões que de nada aproveita. E tu tens feito vão o temor, e diminuis os rogos diante de Deus, porque a tua boca declara a tua iniquidade, e tu escolheste a língua dos astutos. A tua boca te condena, e não eu, e os teus lábios testificam contra ti. És tu, porventura, o primeiro homem que foi nascido, ou foste gerado antes dos outreiros? Ou ouviste o secreto conselho de Deus, e a ti somente limitastes a sabedoria? Quem sabes tu que nós não sabíamos, que entendemos, que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Porventura as consolações de Deus te são pequenas, e algumas coisas se oculta em ti. Por que te arrebata o teu coração, e por que pisca os teus olhos, para virarem contra Deus o teu espírito, e deixares sair tais palavras da tua boca? Quem é o homem para que seja puro, e que nasce de mulher, para que fique justo? Eis que nós, seus santos, não confiaria, nem os céus são puros aos seus olhos, quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como a água. Elifaz mostra que o ímpio é atormentado nesta vida. Escuta-me e mostrar-te-ei o que vi, e te contarei, que os sábios anunciam, e o que ouviram de seus pais, e não ocultaram, os quais somente se deram terra, e nenhum estranho passou por entre eles. Todos os dias o ímpio se dá pena a si mesmo, no curto número de anos que se reserva para o tirano. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos, até na paz lhe sobrevém o assolador. Não crê que tornará das trevas, mas que o espera a espada. Anda vagueando
por pão, dizendo: onde está? Bem sabe que o dia das trevas lhe está perto à mão. Assombra-no a angústia e a tribulação prevalece contra ele, como rei preparado para a peleja, porque estendeu a sua mão contra Deus e contra o Todo-Poderoso se embraveceu. Arremete contra ele com dura cerviz e com os pontos grossos do seu escudo, porquanto cobriu o rosto com a sua gordura e criou enxúndias nas ilhargas, e habitou nas cidades assoladas em casa em que ninguém morava, que estava a ponto de fazer-se montanhas de ruínas. Não se enriquecerá, nem subsistirá sua fazenda, nem se estenderão pela terra as suas possessões. Não escapará das trevas, a chama de fogo secará os seus renovos, e ao assopro da boca de Deus desaparecerá. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será sua recompensa. Antes do seu dia ela se consumirá, e o seu ramo não reverdecerá. Sacudirá as suas uvas verdes como as da vide, e deixará cair a sua flor como a da oliveira, porque o ajuntamento dos hipócritas se fará estéril, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Concebe o trabalho e produz a iniquidade, e o seu ventre prepara enganos. Amém e amém. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.